Salve, salve, boa tarde, meu povo. Primeiramente, espero que estejam todos bem. Vamos falar aqui brevemente do jogo do Vasco de ontem, que eu assisti hoje. Fiz questão de ver, né? Porque mata-mata a gente precisa fazer vídeo aí de todos os jogos para a gente poder ter um embasamento e também para quem me acompanha poder ter a minha opinião também. Peço que se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para receber o vídeo assim que ele for postado. E aí, você viu que eu fiz o vídeo subiu? Vai lá dar uma conferida. Ah, não tô com tempo de ver agora. Beleza, deixa o like aí, depois você volta e assiste, aí você compartilha, tá? Tamo com 494 inscritos, tamo com 494 inscritos. Faltam 6 para a gente chegar a 500. Vamos até domingo chegar a 500 e até 1º de setembro 510. Ó, passar a meta. Eu queria chegar em 500 e até 1º de setembro, mas quem sabe a gente não chega antes. Tá certo? Então faz esse favor para mim, deixa o like. Deixa o like lá para nós que já fortalece pra caramba pro crescimento do canal, tá bom? Falando um pouco do jogo, É... Primeiro, parabéns para a torcida do Vasco, que festa em São Januário. Um tapa na cara e um salve para quem fala que a torcida não ganha jogo, torcida não faz diferença, porque não sei o quê, o jogador não sente, o jogador não percebe. Isso é falácia. Isso é falácia de quem não é do povão, de quem não está acostumado com o povão, de quem não está acostumado com o estádio, inclusive, tá? Porque a festa, ela faz o jogador absorver as coisas assim. O jogador que tem caráter, né? Jogador que tem sangue na veia. Jogador vagabundo, jogador que não tá nem aí pra nada, não vai sentir nada mesmo. Agora, jogador que tem sangue na veia, tem vontade de vencer, olhar para aquela festa que a torcida do Vasco fez na entrada do time em campo e não se mobilizar, é falar besteira, de verdade. É falar besteira. Parabéns pra torcida do Vasco, primeiramente. E com relação ao jogo, rapaziada, um jogo muito legal. Um jogo de superação do Vasco. Por que de superação? O Vasco começa melhor na partida, começa jogando bem, começa pressionando o time do Vitória, começa querendo jogar o Colide, muito bom jogador. Já dá pra dizer, vai, vou esperar mais uns 2 jogos pra eu assistir dele, mas contra o Palmeiras, contra o Palmeiras, ele entrou no segundo tempo, fez o gol e todo o contexto do jogo, da forma que foi, ele deixou uma boa impressão. E ontem, pra mim, ele confirmou essa boa impressão e jogou muita bola. Pra mim, jogou muita bola. Quando o Vasco tava com 11, pra mim era o melhor em campo. O, o argentino. Era o melhor em campo enquanto o Vasco tava com 11, tá? Por que enquanto o Vasco tava com 11? Porque aos 15 minutos do primeiro tempo, Cauã Barros, que começou muito bem no Vasco, uma revelação. Parece ser um bom jogador, mas parece ser um pouco desmiolado, um pouco disperso, um pouco desconexo da realidade, sabe? Porque, na boa, fez uma besteira do tamanho da torcida do Vasco ontem, quase coloca tudo a perder. E aí eu vou falar pra vocês como que a camisa não tem peso, a diferença do time grande pro time pequeno. Vocês vão, com o decorrer do vídeo, vocês vão entender essa minha teoria que eu sempre vou carregar comigo. Time grande é time grande e não tem ideia, mano. Não tem ideia, entendeu? Por mais que os dirigentes tentem apequenar times como Corinthians, como Vasco, como São Paulo, como o Santos, quando chega na hora do vamos ver, rapaziada, contra um time pequeno, o que prevalece é a camisa e a tradição. É uma parada do futebol, é isso, não vai mudar isso. Uma zebra ou outra pode acontecer, mas na maioria das vezes o time grande vai prevalecer, entendeu? E isso que aconteceu. Cauã Barros expulso, na minha opinião, merecidamente, tá? Porque você não pode contar com o ovo no da galinha. Então, quer dizer, foi falta. Eu acho que foi falta, primeiro. Sim, concordo. Mas o juiz não deu, você não pode meter a mão na bola
de propósito, achando que o juiz vai marcar a falta. Não, ele não marcou a falta e expulsou aos 15 minutos do primeiro tempo o Cauã Barros. Na minha opinião, o Vasco foi prejudicado porque foi falta a partir do momento que eu acho que foi falta do Kaiser, foi o toque de mão primeiro do Kaiser. O Cauã Barros não faria falta e não seria expulso. Mas a partir do momento que ele resolveu não dar a falta, você não pode meter a mão na bola de propósito, você sendo o último homem, que não existe essa regra. Tô vendo comentarista falar aí de último homem, de não sei o quê. Não existe mais essa regra de último homem. A regra é chance clara de gol e não interessa se é o último homem, não interessa. O que prevaleceu foi ele colocar a mão de propósito na bola, tá? Foi colocar a mão de propósito na bola e a expulsão foi merecida. E a partir daí, com certeza, passou um filme na cabeça da torcida vascaína. Campanha horrível no Campeonato Brasileiro, time criando oportunidade e não fazendo gol. E agora, com um a menos, o que a gente vai fazer? E aí, parabéns pro treinador, hein? Parabéns pro treinador do Vasco, que não se desesperou, mexeu as peças dentro de campo taticamente. E isso deu um jeito sem substituir. O Grafite até na transmissão falando que, com o Lédio Carmona falando que o técnico estava demorando para mexer, mas na realidade ele não mexeu as peças ali no desespero, ele mexeu as peças que já estavam no campo, recuando o Thiago Mendes, prendendo o Piton mais um pouco, e com isso aí começa a entrar a questão do time grande e do time pequeno. Por quê? O Vitória no Barradão, ele é forte, mas para jogar fora de casa, ele se posiciona para jogar no contra-ataque. Com 15 minutos do primeiro tempo, você tem um jogador a mais, simplesmente o Vitória assustou. O Vitória assustou, porque você tá com um jogador a mais, automaticamente você vai precisar sair. Você vai precisar atacar. Só que o Vitória não sabia o que fazer. Tanto que no primeiro tempo ficou tocando bola de um lado para o outro, sem agressividade, sem ideia, sem penetração. E o Vasco posicionado certinho, sem substituição, com calma, marcando. E por mais que com um a menos não sobrava jogador do Vitória Livre por conta da lentidão. Você fica virando bola de um lado para o outro. Numa lerdeza do caramba, devagar, sem tabela, sem triangulação rápida, você consegue posicionar seu time que. Você consegue posicionar o time que está com um a menos, você não sofre, e o Vitória não conseguiu no primeiro tempo colocar a sua superioridade numérica em prática. A realidade é essa. Ah, mas o Jardim fez boas defesas? Fez. Mas não foi nada organizado, nada trabalhado. Foi esporádico, principalmente no primeiro tempo. Aí, ainda no primeiro tempo, o técnico do Vasco tira o Spinelli, coloca o Paulo Henrique, segura o Puma de lateral e estica o Paulo Henrique para puxar os contra-ataques junto com o Andreas Gomes do outro lado. E dá super certo, que mesmo no primeiro tempo, o Vasco teve uma estocada ou outra e vai para o intervalo 0-0 pela circunstância do jogo. Bom resultado para o Vasco. E o Vasco não jogou para perder o jogo. E o Vitória não foi o melhor suficiente para fazer o gol. Porque a posse de bola do Vitória não foi uma posse de bola que criou volume de jogo para gerar oportunidade de gol. Tá certo? Pelo menos no primeiro tempo. E aí prova, time pequeno, que está preparado para jogar atrás, quando precisa propor o jogo contra o time grande em São Januário lotado, não vai conseguir. A realidade é essa. Não estou falando que o Vitória pode não passar, tá? Só estou falando que a postura do Vasco com um a menos foi time de superação, time camisa de time grande, jogadores que estão jogando em camisa de time grande com torcida de time grande. É outro brinquedo, entendeu? Então, primeiro tempo já começou a provar isso. No segundo tempo, aí no começo, com a entrada do Eric e do Mateuzinho, que o Jair Ventura coloca para jogar, junto com o René, no começo do jogo, o Vitória aí sim avança para cima
avança para cima do Vasco, o Vasco não consegue achar essa marcação e aí o Vitória começa a empilhar duas, três chances seguidas e aí o Léo Jardim, contestado o Léo Jardim nos últimos dois jogos aí, fechou o gol, saiu ovacionado pela sua torcida, porque aos 18, 15 a 18 minutos mais ou menos assim, o Andreas Gomes, depois de pegar uma bola sozinho, dar um bicão pra frente, sem necessidade nenhuma de desespero, de tanto volume que o Vitória tava criando, o Andreas Gomes acho que ficou assustado, deu uma bica pra frente lá, já começaram a xingar ele, mas aí, se não me engano, aos 18, aos 13 minutos já do segundo tempo, o Vasco arruma um contra-ataque, Andreas Gomes, nos seus bons momentos de 2025, pega a bola mano a mano, corta pro lado, põe no cantinho do do Arcanjo lá, que falha. Goleiros profissionais dizem que quando o goleiro toca na bola é porque ele falhou, mas o Vasco não tem nada a ver com isso. E aí é gol de time grande, gol de time que tá jogando em casa. O Vasco faz 1 a 0 e posso falar? Ficou confortável no jogo, mano. Ficou confortável no jogo. Só sofreu da metade pro final da partida porque cansou. O time todo correu demais, correu muito. As substituições do Jair Ventura não surtiram efeito. Depois que toma o gol, Vitória sente ainda mais. Vitória sente ainda mais o gol tomado. E aí se perde na hora de criar, na hora de ter volume de jogo, gerar oportunidade de gol. E o Vasco em nenhum momento sofreu. Claro que por conta do cansaço, por conta da pressão, o Léo Jardim fez mais umas duas defesas no segundo tempo também. Uma, inclusive, no final do jogo, uma saída de goleiro de futebol de salão muito boa, garantindo a vitória, boa vitória do Vasco, que pelas circunstâncias do jogo foi bom sim, é bom ir pro Barradão com a vantagem do empate, principalmente pelas circunstâncias do jogo. O Vitória pode ter minado um pouco da confiança, porque deve ter imaginado que ia conseguir pelo menos um empate com um jogador a mais, mas jogar no Barradão é difícil. Eu acho que o Vasco não deve jogar recuado, eu acho que o Vasco tem que jogar o jogo contra o Vitória, que é mais time e pode sim passar, tá certo? E é isso, a diferença de time grande para time pequeno é essa, com um a menos, com a força da torcida, sabe fazer o fator casa valer a pena, faz o gol, jogo de superação, ganha de 1 a 0 e vai com uma vantagem boa pro Barradão, porque não é fácil você jogar praticamente o jogo todo com um a menos e ainda ganhar a partida e ainda mais com toda a crise que o Vasco vem vivendo, tá bom? Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado pela atenção de vocês. Peço que se inscrevam no canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para receber o vídeo assim que ele for postado, tá bom? E devagar e sempre a gente chega no nosso objetivo, que são os 500 inscritos. Faltam 6, hein? Vamos que vamos.